Senadora Marta Suplicy, presidente da CAIS, senhor presidente da CAIS, senador Tasso Gereissati, o procurador-geral do Ministério do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury. Tenho lido seus artigos, seus posicionamentos em relação a essa reforma. Inclusive, gostei muito do seu posicionamento sobre aquele projeto de lei que está lá na Câmara, que regulamenta o trabalhador rural. Gostei muito, parabéns pelos seus posicionamentos. Cumprimento também o ministro Ives Gandra, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e ao senhor que eu quero fazer alguns questionamentos, algumas perguntas. Essa reforma trabalhista, ela tem sido sinalizada, anunciada pelo governo como uma maneira de superar a crise econômica e gerar empregos. Aí eu pergunto ao senhor objetivamente, o senhor acredita que terceirizar, acabar com a aposentadoria e fazer a reforma trabalhista nesses termos irá gerar empregos no país? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, em relação ao intervalo intrajornada, que é o intervalo de descanso de, no mínimo, de 1 hora, que agora parece que está previsto para 30 minutos. Ela derruba a súmula 437 do TST. Pergunto ao senhor, qual a sua visão acerca da possibilidade do negociado prevalecer sobre o legislado, inclusive com prejuízos sérios à saúde do trabalhador, que terá que comer com uma mão e trabalhar com a outra, como diz sempre o senador Paulo Paim no plenário deste Senado? A outra pergunta, contratação de autônomo, a pejotização, está previsto na reforma. E eu pergunto ao senhor, este dispositivo retira o principal direito do trabalhador, ou seja, o reconhecimento da relação de emprego. Como fica o previsto no artigo 7º, inciso 1º da Carta Magna? E eu faço mais uma pergunta que o senador Ricardo Ferraz, o relator, já fez, mas eu acho que merece um pouco de atenção em relação às gestantes e lactantes. Possibilita que as trabalhadoras gestantes e lactantes possam trabalhar em áreas insalubres, de grau máximo, mediante atestado médico. Pergunto ao senhor, na possibilidade do negociado prevalecer sobre o legislado, a empregada ficará submetida a várias situações insalubres. A própria empresa poderá contratar um médico que ateste seus interesses e não da gestante em questão? Mais um ponto. Se de fato houvesse condições de os trabalhadores negociarem em pé de igualdade com os empresários, que é a ideia subjacente à reforma, qual seria a relevância do TST e da Justiça do Trabalho? E a última pergunta, Vossa Excelência disse aqui que as manifestações feitas sobre a reforma refletem uma posição sua, isolada, que não é da Justiça do Trabalho. Então, qual é a posição da Justiça do Trabalho como instituição em relação a essa reforma trabalhista? Muito obrigada. Obrigada, senadora Ângela. Obrigada por ter cumprido o tempo. Senadora Ana Amélia, a última dessa rodada. Obrigada, senadora Marta. Caros colegas.